Isaías 11, o verso número 2. Isaías 11, o verso de número 2. Aleluia. Repousará sobre ele. Essa é a profecia de Isaías acerca de Jesus, acerca do Messias. Jesus é a plenitude, irmãos. Nele reside a plenitude de Deus. Nós conhecemos Jesus em parte, e cada um de nós revela uma parte de Jesus. Tá? Deixa o massinho aí, pode colocar. Nós, olhe para cá. Nós revelamos uma parte de Jesus. Nem todo mundo, irmãos, vai revelar o mesmo caráter de Cristo, porque se todos tivessem a plenitude de Jesus, há um grande perigo da pessoa se ensoberbecer. Então tem coisas que eu olho para a Janete assim e falo, meu Deus, é a Janete. Olho para o Marcílio, é o Marcílio. Eu olho para o Reinaldo, não, esse tem que ser o Reinaldo. Por quê? Porque nós conhecemos em parte, e você revela aquilo que você conhece de Deus. Uma pessoa que conhece a generosidade de Deus, ela vai revelar o quê? Generosidade. Porque ele sabe que Deus é generoso, então ele não retém nada, ele é generoso, porque ele conheceu uma parte de Deus, que sabe que para ele nunca vai faltar, e Deus nunca perde em abençoar. Você dá aqui 2, 3, ele vai te dar 10, 15, 20, Deus não perde para nós, irmãos, em nada. Pessoa que misericordiosa, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma pessoa que conhece a misericórdia de Deus, ele vai revelar essa parte de Jesus que é misericórdia. Então você vê que aquela pessoa que caminha 2, 3, 4, 10 milhas com uma pessoa, você pensa assim, meu Deus, o cara é paciente demais. Não é paciente, é porque ele conheceu uma parte de Deus, uma parte de Cristo, e ele manifesta. Você só manifesta aquilo que você conhece. Então se você não conseguiu mudar seu palavreado, se você ainda não conseguiu ser liberto de alguns pecados, talvez o que está faltando para mim, para você é o que? Conhecer melhor a Deus, porque quando você conhece, algo muda no meu e no seu interior. Aleluia. Nós somos santos por quê? Porque Ele é santo. Se você conhece a santidade de Deus, a santidade de Deus vai começar a influenciar a tua vida. Aleluia. E na plenitude de Jesus, repousará sobre ele a profecia, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Nós já falamos aqui, pode voltar. Nós já falamos aqui sobre o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho. Se você está visitando, se você não teve uma dessas ministrações, é só procurar lá no YouTube. Nós temos o canal Igreja Apostólica Amor e Fé de Itaúna, e você vai encontrar essas ministrações lá. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito de fortaleza. Aleluia. Amém? Você quer ser forte? Então, levante sua mão. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito de fortaleza renove a força dos teus filhos, que é a fé, para que nós possamos receber a tua palavra, Pai, que a tua palavra venha cair em terra boa, em terreno fértil nesta manhã. Em nome de Jesus, nós declaramos que a tua palavra vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos dê entendimento, para que a palavra frutifique, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos pensar que, e eu também acredito que tenha algo que mude a tua força, a tua energia, porque uma pessoa quando está endemoniada, o espírito maligno, quem aqui já viu uma pessoa fraquinha, franzina, endemoniada, e às vezes tem 5, 6, 7 pessoas para segurar e não dá conta. Quem aqui já viu? Levanta a mão, só para testemunhar. Então existem espíritos que trazem uma capacidade sobrenatural, é além daquilo que é natural. Naturalmente uma pessoa assim teria força para levantar tantos quilos, mas sobre a influência de um espírito, algo que é sobrenatural acontece.
E eu creio que o sobrenatural de Deus também faz com que você tenha força. Mas esse espírito de fortaleza, como é que ele trabalha em nós? Eu preciso entender aonde reside a minha força. Aonde reside a sua força? Da onde vem a sua força? Em Jeremias, no capítulo de número 8, declara: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa. Quando eu alegro a Deus, quando Deus ama a todos, mas nem todos respondem ao amor de Deus. Como um pai ama todos os filhos, uma mãe ama todos os filhos, nem todos os filhos correspondem ao amor da mãe e trazem alegria. Quando há uma correspondência, não, quando há uma resposta do amor que é liberado de um pai e de uma mãe a um filho, essa resposta vai fazer o quê? Que a mãe se alegre, que o pai se alegre. Com Deus não é diferente. Se eu quero ser forte, eu tenho que entender que a alegria do Senhor é que me fortalece. A alegria do Senhor que vai promover uma força que é além do natural. Você, como ser humano, você pode ir numa academia, começar a treinar, você vai levantar muito peso, muita força. Mas não adianta você ter força muscular, massa muscular, e no meio de uma tribulação, no meio de um conflito emocional, você perder toda a sua energia. Perder toda a sua energia e não conseguir se mover do lugar, cair numa depressão, cair numa cama, não conseguir ter atitude. Por quê? Porque a tua força muscular, ela não supre, ela não é suficiente para te movimentar no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga aleluia. Você precisa então entender que quando eu alegro a Deus, Ele vai liberar algo sobre mim. E como é que eu consigo alegrar a Deus? Alguém sabe como é que se alegra a Deus? Obedecendo? Ok. Para mim obedecer, eu preciso de quê? Vamos lá, vamos ajudar a pregar aqui nessa manhã. Oi? Temor, tá ok. Mas eu vou obedecer o quê? Palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. O que eu obedeço? Como é que eu obedeço a Deus? Conhecendo a sua palavra. Mas se eu tenho uma palavra, para mim obedecer, eu preciso acreditar que aquela palavra é verdadeira, acreditar que aquela palavra é fiel. Ninguém obedece sem conhecer. Por exemplo, pula aqui que eu vou te segurar, pula lá de cima, eu vou aqui embaixo te segurar. Se você não conhece quem está falando, se você não conhece a palavra, se você conhece um pouquinho de física, você fala assim: não vai dar ruim, não vai dar bom. Mas quando você recebe uma palavra de quem você confia, e essa palavra ela faz sentido, tem coerência, você acredita e você obedece. E porque muitos de nós às vezes queremos obedecer a Deus, mas estamos vivendo uma vida fraca, não temos força, como diz Paulo lá no dia da Santa Ceia. É por isso que tem muitos fracos e doentes entre vós, porque vocês não estão discernindo o corpo. O que é o corpo? O povo ali era um povo cheio de dom. Vamos para a igreja de Coríntios para você entender. O povo da igreja de Coríntios era um povo cheio de dons. Era a igreja que tinha mais dom, irmãos. De todas as cartas de Paulo você vai ver manifestação: dom de língua, de serviço, de maravilha. E tinha dom lá para dar e vender. Era tanto dom, era tanta gente abençoada que estava tendo briga. Quem ia profetizar agora, quem ia orar em língua agora. Uns oravam mais alto para demonstrar uma língua diferente. E havia uma contenda na hora da Santa Ceia, na hora de sentar reunidos para compartilhar o pão, compartilhar os dons. Eu receber do dom que eu não tenho, e eu promover o dom que eu tenho na vida de uma pessoa. Havia contenda, havia divisões. Uns comiam primeiro, na hora de comer a comida sólida mesmo, quando eles traziam para ter uma reunião. Alguns comiam na frente, alguns traziam coisas boas. E eu trouxe meu H2O, ninguém toma meu H2O, então eu vou tomar sozinho. E aquele que trouxe água com gás, ou água sem gás, porque não tinha dinheiro para trazer o H2O, ele ficava envergonhado, porque ele não tinha como competir, e o corpo de Cristo ia enfraquecendo. E Paulo então ele declara: olha, vocês estão fracos e doentes, que vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. A fraqueza de vocês têm muitos dons. E como que uma igreja cheia de dom é fraca? Porque a força está
em cumprir a palavra de Deus. A nossa força, ela vem de alegrar a Deus. Muitas vezes o nosso dom, temos dom, Deus colocou sobre nós dom, Deus colocou sobre você poder, Deus colocou sobre você sabedoria, Deus colocou sobre você prosperidade, mas o seu dom não alegra a Deus. Você tem, porque Ele deu, e Ele é bom, Ele é bom. Ele faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Se o injusto plantar, a semente vai frutificar. Mas se o justo tem chuva, mas não planta, do que adianta? Quem agrada a Deus é quem ouve e obedece as palavras de Deus. Aquela igreja tinha dons, tinha poder, tinha presença do Espírito, mas era uma igreja em que a palavra não fluía, porque havia divisões, não havia unidade. É difícil caminhar a segunda milha com quem é mais fraco, é difícil caminhar com uma pessoa que é chata, é sistemática, é difícil. Então vamos fazer nossas panelinhas aqui. Eu vou só no culto do domingo, eu vou só no culto da pastora Cláudia, não, eu vou só na escola bíblica do pastor Adriel. A fraqueza da igreja, muitos doentes, fracos e não poucos que estavam dormindo, era porque eles não discerniam a palavra, o corpo, o ajuntamento. Eles conheciam informação, tinham poder, tinham dom, mas o poder não fortalecia a igreja. E eu creio que naquela época lá que começou a ter as divisões, né? A igreja do cuspe de Cristo, a igreja do evangelho verdadeiro, a igreja de Paulo, a igreja de Cefas, a igreja de Apolo. Por quê? Porque uma igreja cheia de dom, mas com pouco entendimento, com pouca obediência, com pouca fé, eles vão acreditar que nós somos melhores que a igreja de Paulo, vamos abrir a igreja de Cefas aqui. E ao invés de unir, eles estavam o quê? Dividindo. E isso estava, em vez de fortalecer o corpo, enfraquecendo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então eu tenho que olhar para o espírito de fortaleza e entender que muitas vezes a força não vai ser de eu conseguir carregar mais peso, a força não vai ser de eu conseguir fazer mais coisas. Sim, você pode fazê-lo, mas isso não é de fato a sua força. Porque há homens fortes que não precisam levantar um braço para que alguma coisa seja realizada. O mundo visível foi criado pela palavra de Deus. Basta uma palavra: haja luz. O Espírito que pairava sobre a face do abismo, quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela é espada, a palavra de Deus, ela é poder. O evangelho de Jesus é poder para todo aquele que crê, ela é salvação. Mas quando Ele libera a palavra e o Espírito pega a palavra, o Espírito vai realizar algo que não é natural para mim e para você. Arrependimento não é natural do homem, a não ser que o Espírito esteja no nosso coração e nos ajude a convencer: cara, você está errado, se arrepende. Quem está entendendo, diga aleluia. E é por isso que talvez muitas pessoas esperam que Deus venha trazer uma força para eu não acessar determinado rede social, uma força para eu não pegar determinado dinheiro que não é meu, uma força para eu não olhar para aquilo que eu não devo olhar. Isso nunca vai acontecer, porque você está procurando satisfazer uma necessidade sua. Preciso ter mais força para isso. Você está colocando confiança no lugar errado. Quando você olha para Deus, você quer ser forte, a alegria do Senhor, eu vou buscar o reino de Deus, é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime dele tenha fé que Ele exista e é galardoador. Então, se eu quero agradar o Senhor para que eu seja forte, eu preciso chegar com Ele por meio da fé. E o espírito de fortaleza é o espírito que vai fortalecer você no conselho, na palavra. Quando você recebe um conselho da palavra, quando você recebe um conselho de Deus, o espírito de fortaleza é aquele que vai ativar a sua fé, para que você confie na palavra que o Senhor está liberando para você. E essa é a sua força. Se Deus criou o mundo com uma palavra, o único ser que a Bíblia declara que Ele pegou do pó da terra, que Ele agiu com as mãos, foi o homem, foi você. Mas tudo foi criado pelo poder da palavra. Olha o que agradou Jesus, quando Ele entrou em Jerusalém. De repente vem para Ele
Esquece, entrou em Jerusalém. Eu falei algo descontextualizado. De repente chega alguém, olha, tem o servo do centurião. O servo do centurião, ele está acamado, e ele pediu para que você orasse. Não, eu vou lá então, vou lá orar. E quando Jesus estava indo, já veio, eu não sou digno de que entre em minha casa. Ele manda outro servo, mas diz uma palavra e ele será curado. E Jesus fala assim, olha, maravilhado. Jesus curou muita gente, mas poucos alegraram Jesus. Curou 10 leprosos, mas só um veio para louvar a Deus. Só um veio para dar graças a Deus e falar, olha, cadê os outros? Só teve um samaritano para vir aqui, para reconhecer, para ter gratidão, para me alegrar. E quando ele vê a fé daquele centurião, que dizendo assim, olha, eu tenho autoridade, eu digo a um vai, ele vai. Eu não preciso tirar a espada, eu digo a um pega a espada, ele faz. Eu digo a um vai, ele vai. Basta uma palavra tua, basta uma palavra, e eu confio que a tua palavra vai realizar. Quem está entendendo, diga aleluia. A palavra de Jesus liberou força. Aquele criado foi sarado, foi fortalecido, levantou do seu leito de enfermidade. E eu quero profetizar sobre você nessa manhã, uma fé sobrenatural. Você vai sair daqui crendo na palavra de Deus, que vai levantar você para marchar de novo. O espírito de fortaleza, você só vai ser forte de fato quando você começar a confiar em Deus. Abre aí comigo, Salmo de número 28, verso 7. Salmo de número 28, verso 7. O Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração, me ajuda aí. O Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Preste atenção aqui, o Senhor é a minha força, nele eu confio. Essas duas coisas estão diretamente ligadas, porque não existe força, o Senhor ser a minha força sem eu confiar. Não existe eu querer que Deus faça se eu não confio. Como nós falamos aqui de Mateus 6,33. Se eu acredito que Deus é Deus da provisão, mas eu não confio que Ele vai prover, o que eu vou buscar em primeiro lugar? Comida. Se eu assim tenho a informação que Deus pode curar, mas eu não vou esperar, eu não vou orar, não vou buscar uma palavra, eu vou procurar primeiro a cura em outro ambiente. Eu estou colocando, eu sei, é uma informação, mas eu não acredito. E na época de fake news que nós estamos andando, não dá para acreditar em 80% das informações que a gente tem. Mas o justo, ele viverá pela fé. Em fé em quê? Confiança em quê? Na palavra de Deus. A nossa força então não está baseada em poder, em saber fazer alguma coisa, em ter dinheiro para comprar alguma coisa, em ter habilidade de realizar alguma coisa. A nossa força, ela vem de algo sobrenatural. Quando eu creio que o Senhor é a minha força, eu estou colocando a minha confiança em Deus, aleluia. E é por isso que Paulo fala, olha, no que eu vou me gloriar? 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, no que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas, onde eu não consigo, é que o poder, a força de Deus vem e aperfeiçoa, aleluia. Muita gente às vezes não faz algo porque ele está parado esperando que Deus venha trazer força, venha trazer habilidade para fazer. Você está esperando habilidade para dar o primeiro passo? Meu amigo, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que vai acontecer? O mais, Salmo 37,4, coloca lá para ver se é isso mesmo, 34,7, 37,4, 37,4 eu creio. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará do desejo do teu coração. Próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais,
O mais, aquilo que está além do natural, aquilo que você naturalmente não consegue alcançar, aquilo que é o plus, aquilo que você precisaria, habilidade, dinheiro, força, o mais Ele fará. Pega a visão. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, não é que você vai sentar em casa e vai esperar, agora eu vou esperar Deus fazer, agora eu vou esperar uma cesta básica chegar aqui na minha casa. Não, quando você entrega o teu caminho e confia, você vai caminhar, você vai sair de casa, vai procurar um trabalho para fazer, vai procurar um lote para capinar, vai fazer alguma coisa, mas o que é mais? O que é mais? Aquilo que não está na tua mão, Ele vai fazer. É essa força que é liberada sobre você, um espírito sobrenatural, do sobrenatural agindo. Você pode criar, você pode separar água e terra como Deus separou pelo poder da sua palavra? Não, mas Ele pode. Você pode fazer existir alguma coisa do nada? Não, mas Ele pode. Porque aquilo que é visível veio a se tornar real por meio daquilo que é invisível. Se você crer, diga aleluia. A nossa força então, ela está ligada diretamente em confiar. Aonde que você vai ser fortalecido? Quando você confia. O próprio Sansão, havia uma promessa, havia um voto, e Sansão ele tinha uma força sobrenatural. E Sansão tinha uma confiança, só que ele não tinha fé para obedecer a palavra. Ele confiava. Aí vem os filisteus, ele rompia as cordas e ia para cima, porque ele tinha confiança. E a confiança fazia com que aquilo que naturalmente o homem não podia fazer, ele fazia, porque ele confiava em Deus. Só que a confiança de que Deus faz sem obediência, não adianta eu não agradar o Senhor, porque se eu estiver desagradando o Senhor, um dia essa força vai embora. Quem está entendendo, diga aleluia. Por isso que o pecado, o salário do pecado é morte. Morre a força de Deus, você fica apenas na força do braço. Eu preciso entender que então, confiar e obedecer, confiar na força do Senhor e confiar em obedecer a sua palavra, isso que vai me fortalecer. Veja Davi, quando ele olha para o gigante, ele não fala assim, olha, eu falei para Saul que eu matei o leão e o urso, e eu acho que essa habilidade vai me fazer vencer você. Ele diz assim: hoje o Senhor dos exércitos te entregará na minha mão. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele estava falando, olha, eu confio que Deus vai fazer o que eu não posso fazer, e o que eu posso fazer eu farei. Peguei as pedras, o que está na minha mão, sei manejar espada, não sei, não tenho habilidade com espada. Como é que eu vou lutar com um guerreiro, com lança, escudo, espada, só com pedrinha? Mas a minha habilidade é essa, e o mais, eu creio que quem vai fazer não sou eu pego a pedra, eu pego o que eu tenho. O que você tem aí? Um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, então faz um bolo. Confia, porque o mais quem faz é Deus. Para de reclamar do pouco, começa a confiar. O espírito de fortaleza, ele vai fortalecer a tua fé. Você vai voltar a confiar nos conselhos que o Senhor está liberando para você, pela palavra, pelo discipulado, pela oração, pela ação do Espírito. Não adianta Deus falar com você, eu sou contigo, e você não confiar. Salvo engano, foi no último culto que eu preguei aqui, a salvação veio para todos, mas nem todos receberam a salvação. Deus amou o mundo, Deus amou todos, mas apenas os que creem, apenas os que confiam no amor que Deus falou, eu te amei e entreguei Jesus para o mundo inteiro. Mas só quem confia que recebe a força e o poder para ser feito filho de Deus. Em João capítulo 1 diz, deu-lhes o poder, a força de serem feitos. Você entenda que força aqui não tem nada a ver com quantos quilos você consegue levantar. A força de Deus, ela é algo sobrenatural. Posso levantar 10 quilos, mas na força do Senhor e na confiança que você tem. Irmãos, uma mulher com um filho embaixo de um carro é capaz de levantar um Fusca sozinha. Por quê? Depois ela nunca mais consegue. Por quê? Porque naquela hora, a necessidade, ela vai para cima, é eu. E a confiança vai gerar uma força além do natural. Quem está entendendo, diga aleluia.
o que Deus está falando. Ei, eu já dei o conselho, eu tenho conselho, eu tenho promessas, Deus já liberou promessas para muitas pessoas aqui, mas por que elas não conseguem? Eu sou fraco. A sua fraqueza está na sua falta de confiança em Deus. Quando você começar a confiar no conselho, o Espírito de fortaleza, que pega a tua fé, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Como é que ele intercede? Diante do Pai, ele traz algo e libera o nosso espírito. Por meio do Espírito você recebe os dons espirituais, por meio do Espírito você recebe operações e maravilhas. Mas também o Espírito, ele não apenas intercede do Pai para o Filho, ele intercede do Filho para o Pai. Pelo Filho ele clama: Abba Pai, eu confio em Ti, meu Pai. Pai, eu preciso de tal necessidade. É o Espírito que conecta a gente. E o Espírito de fortaleza, então, ele vai conectar a sua fé naquilo que Deus está falando. É algo que vem do céu, é algo que vem da palavra. A pessoa que não lê a palavra vai acreditar em quê? Tem muita gente acreditando na força do pensamento positivo. Não basta apenas mudar um pensamento negativo e colocar um pensamento: tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se não está escrito, você pode até ter uma força breve e momentânea pelo positivismo, mas não vai muito longe, porque Deus se compromete com a sua palavra. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que aconteceu com Jesus mostra que Deus tem compromisso com a sua palavra, para que acontecer o que fora dito pelos profetas. Isaías, para acontecer o que fora dito pelos profetas: entrará no jumento, filho de jumentinho, ele entrará e será. Tudo aconteceu porque Deus tinha um compromisso com o quê? Com a palavra. Jesus se movia para quê? Porque hoje vai se cumprir tal palavra. O dia que dão para ele a oportunidade na sinagoga, ele lê Isaías 61, hoje se cumpriu esta palavra. Não era uma leitura simples, ele entendia, ele confiava que quando ele estava agindo, ele já estava conectado com o Pai. Não existe, irmãos, esperar o momento de Deus me usar. Deus está te usando a todo tempo e a todo momento. Aleluia! E a fé ativa. E eu quero declarar esse espírito de fortaleza sendo derramado sobre nós nessa manhã. Isaías, capítulo 12, verso 2. Eis que Deus, aleluia, é a minha salvação. Confiarei, não temerei. A confiança, credibilidade, acreditar, porque o Senhor Deus é a minha. Lê nessa tradução aqui, ó. O Senhor Deus é minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. A confiança, sem fé é impossível agradar. Se eu agrado, a alegria do Senhor é minha força. Isso libera algo sobrenatural sobre a minha vida. Abre comigo aí, 2 Crônicas, capítulo de número 20. O verso número 17. Mas em quem que eu tenho que confiar, pastor? Irmãos, não basta você pegar a caixinha de promessa todo dia de manhã. É isso aqui. Você precisa ter uma vida com a palavra, porque eu posso confiar na promessa, e assim como Sansão, confiando na promessa, partir para cima de um filisteu, mas chegar um dia que a força dele não vai operar. Quem está entendendo? Mas eu sou dizimista, por que isso aconteceu? Porque talvez você estava focado apenas na promessa, e você não entendeu outras partes que você precisava fazer para agradar a Deus. Sede santo porque eu sou santo. Perdoai como vosso Pai tem perdoado. Amai os vossos inimigos como o Pai amou você. São coisas que libera a força de Deus sobre a tua vida. 2 Crônicas 20, 17 diz assim: olha, Josafá, ele estava numa situação crítica. Veio um exército muito mais numeroso do que ele podia suportar. A força dele, ele não tinha capacidade nem de armamento, nem de seres humanos no seu exército para suportar o exército que viria
contra ele, mas ele confiou no Senhor, ele entregou o caminho ao Senhor. Aleluia. Quando você confia em Deus, veja que a atitude de Josafá foi buscar o que? No Senhor, aquele que poderia o fortalecer. Olha a resposta que vem um profeta e fala com ele: olha, neste encontro vocês não vão ter de pelejar, tomai posição. Se posiciona como alguém que, irmãos, já vi uma pessoa que não tem confiança? Eu não estou fazendo isso de modo pejorativo. Eu quero te mostrar uma pessoa sem confiança. Irmãos, Jesus vai curar vocês. Confia no Senhor. Ou no louvor. Aquilo que parecia impossível. Aqui. A pessoa está confiando no que ela está falando? Quando fala tomar posição, você consegue ver na postura da pessoa se ela está confiando naquilo que ela está dizendo ou não. Quem consegue compreender isso? A sua postura vai dizer se você confia naquilo que você está falando ou não. A postura de Jesus, ele pregava como autoridade. Por quê? Primeiro, porque o que ele falava, ele acreditava. Ele não apenas ensinava, ele fazia. A diferença dele para os fariseus é que os fariseus, eles colocavam um fardo que eles não conseguiam colocar. Aí Jesus fala assim: olha, está vendo que os fariseus falam? Faça tudo o que eles falam. Eles não estão falando errado não, eles estão falando certo. Só que não faz o que eles fazem, porque o que eles fazem é errado. Eles pregam, mas não vivem. Quem está entendendo, diga aleluia. Então a autoridade de Jesus, ele pregava a mesma coisa que o fariseu, mas a mesma coisa tinha um poder diferente. Por quê? Porque Jesus acreditava no que ele estava falando, ele praticava o que ele estava falando, e isso dava para ele uma postura diferente. Irmãos, quem trabalha com muita gente, ele sabe olhar às vezes no olho de uma pessoa, e sabe no olho da pessoa se ela está mentindo ou não. Tirando os psicopatas da vida que não expressa muita emoção, não tem muita expressão, né? Que pode te enganar, porque o diabo se faz de anjo de luz para enganar os eleitos. Mas geralmente quando a pessoa está querendo mentir, está querendo te enganar, passar um atestado falso, você consegue ver na cara da pessoa que alguma coisa não está legal. Por causa do quê? Postura. Então a tua postura vai identificar. Aleluia. E o profeta declara para você nessa manhã: igreja, amor e fé, toma posição, coloca posição, estufa o peito e diga: eu creio no Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toma posição de quem crê nisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chega lá: ai meu Deus, eu oro e nada acontece. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não, é postura de quem? Eu creio. Está lá, o pau está quebrando, mas você está lá de pé. Eu creio. Não é agora, mas o Senhor é bom. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor é bom. Não é agora, mas vai mudar. Esse vale vai mudar. Se não me mudar, eu sei que daqui a pouco eu estou lá no pasto verdejante. Aleluia. Postura, posição, fala de confiança. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não tenha medo, confia, não tenha medo, não deixe o medo te dominar. Você pode ter um frio na barriga, mas confia, não tema. Não temer não é ausência de medo algum, irmãos, é não deixar o medo te governar. Estava lá em Caldas Novas, naquele negocinho que é tipo um foguete assim, que quando abre os pés, abre o negócio embaixo. Irmãos, até eu entrar naquele negócio lá, eu senti uns negócios assim, eu pensando: meu Deus, eu não sei se eu confessava os pecados antes, eu não sabia se eu ia dar conta, mas depois que passou eu queria ir de novo, porque eu venci o medo. Não temer não é não ter receio, é não deixar o receio te governar. Não temer é tomar posição. Falou: eu posso por dentro estar aqui, seu Golias, eu vou contra ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou pequenininho, mas eu confio num Deus que é grandão. Aleluia, é posicionamento. Você fala que tem fé, mas você não posiciona, irmãos, o diabo ri da sua fé.
ficai parados, vede o salvamento. Agora imagina se Deus fala isso com você, Josafá, você que é governante, você que é pai. Falar que Deus vai prover é fácil, mas eu quero ver se não ter, na hora do almoço, não ter o gás para cozinhar a comida. Mas quando Deus fala, meu amigo, é porque Ele vai cumprir. Imagina você no lugar de Josafá, está dentro de um palácio. Jerusalém, irmãos, Jerusalém é linda demais, aquelas muralhas, ela foi construída numa montanha, no Monte Moriá ali, né, na eira de Araúna. A única maneira de entrar ali realmente é pelos dutos de água, porque é uma montanha, não tem como escalar, o negócio é gigantesco. Aí o que Deus fala? Sai para a peleja e fica de pé, mas você não vai ter que pelejar. Aí você vai e pega uma palavra, como assim? Eu vou sair dessa fortaleza, no lugar que pelo menos eu vou ter meia hora mais de vida, uma hora mais de vida, eu vou sair do lugar seguro e ir diante e ficar parado? Peraí, Senhor, você confiaria se Deus falasse para você? Você vai sair a peleja, mas você não vai ter que pelejar? Você vai ficar posicionado e parado? Vai para o verso 20. Mas Josafá, ele confiava, ele sabia que a força que ia vencer a batalha não era a força da sua mão nem da sua espada. Ele disse: pela manhã bem cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, saíram da fortaleza. E ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó igreja, amor e fé, e vós todos moradores de Itaúna, crede, confia no Senhor, o vosso Deus, e o Senhor vosso Deus vai ser a sua segurança. Crede na profecia, crede no conselho do profeta, crede na palavra que o Senhor liberou. Espírito de conselho e de fortaleza. O conselho sem força, ele não adianta. O conselho sem fé não produz nada. Você pode receber promessa, mas se você não tem fé para agir. Crede no profeta. O profeta é apenas uma boca que Deus manifesta a sua palavra e o seu conselho. Crede nos seus profetas e o que é prosperará? É você ter habilidade de realizar, habilidade de fazer, habilidade de multiplicar, habilidade de vencer. Nessa manhã, em nome de Jesus, irmãos, Deus está ativando guerreiros e guerreiras aqui. Vão sair posicionados na fé para alcançar aquilo que Deus determinou. Não é sair daqui, é assim, pastor, então eu quero uma Toro igual a da Janete. Amanhã eu vou lá na Fiat comprar uma Toro. É assim, né? Eu tenho fé. Deus te deu essa palavra? Se deu, meu amigo, amém. Às vezes o Toro que você vai comprar é para colocar na roça lá, para vender, ter carne. É confiar na palavra que Deus está liberando para você. Por isso, quando você vai num culto, esteja atento, porque Deus quer trazer conselho. Deus está liberando. Deus às vezes fala no domingo, e no meio da semana você vai ter experiências com a palavra de domingo, porque Deus, ele não faz nada sem avisar os profetas. Então confia no profeta e você vai prosperar, vai realizar, vai destrinchar aquilo que você não faria no natural. E eu profetizo sobrenatural durante essa semana, porque a palavra do Senhor, ela não vem sem antes produzir o seu fruto. Ela não volta sem antes produzir o seu fruto. Crede. Josafá, ele pegou aquela palavra que foi profetizada no verso de número 17. Você vai ficar parado. Então olha, ó povo de Jerusalém, ó povo de amor e fé, crede no Senhor e você vai estar seguro. Confia em Deus e você vai estar seguro. Ele vai guardar você. Fica paradinho que Ele guarda você. Crede nos seus profetas, e a obra que Ele colocou nas suas mãos vai ser realizada. Abre comigo Isaías capítulo de número 40. Eu já estou quase terminando. Isaías capítulo 40, verso, não tem verso também. Verso número 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, aquele que pela sua palavra criou os confins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte, preste atenção, você está cansado,
Se você já foi, já tirou férias, você já ficou 3 dias dormindo e a força não voltou, ei, a força que você precisa não vem dessa terra, não vem de um sono, não vem de uma vitamina, essa força vem da confiança no Senhor. Ele faz forte o que cansado, e Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! Eu creio que em nome de Jesus, irmãos, Deus vai trazer uma vitamina celestial nessa manhã. Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, quem vai para a academia todo dia, eles se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, porém, quem confia para esperar, espera Josafá, espera paradinho, você não vai fazer nada. Espera em Deus, confia em Deus, o mais Ele fará. Aquele que confia, espera no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como que de água. É sobrenatural, irmão. Deus vai trazer visão de águia sobrenatural. O teu comércio, o teu propósito vai prosperar, o teu ministério vai começar a prosperar, você vai começar a voar, por causa da confiança que você tem no Senhor, porque a tua confiança nele vai alegrar o coração. E lembre-se que quando Ele te levar a voar com asas como que de águia, lembra de glorificar: do Senhor veio essa força. Sobem com asas como que de águia, correm e não se cansam. O que é isso, irmãos? Qualquer ser humano mortal, ainda que seja o Usain Bolt, é o Usain Bolt que é corredor? Só para não errar, né? Eu sou ótimo em esporte. Ele vai correr, ele pode quebrar um recorde, mas ele vai cansar. Mas a palavra está me garantindo que quando eu estou correndo a carreira proposta, de Hebreus capítulo 12, deixando o peso da desconfiança, da incredulidade e o peso do pecado que me faz desagradar a Deus e me faz eu perder as forças, quando eu estou correndo a carreira proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Ele não permitirá que eu me canse. É isso que fez Josué e Caleb com 85 anos, dizendo: olha, eu confio naquela palavra de 45 anos atrás, eu confio, 45 não 40, né? Eu confio. Quanto tempo faz que você recebeu a promessa e você já matou? Porque você não teve força. Mas o Senhor está te falando nessa manhã: ei, aleluia, aquele que prometeu é fiel para completar. Aquele que vem virá e não tardará, e o meu justo vai viver pela fé no que Ele disse que vai fazer. Então nessa manhã, em nome de Jesus, pessoas aqui vão se levantar para voltar a correr a carreira que lhe estava proposta. Mas eu não consigo. A fé vai te liberar uma força sobrenatural. Correrão a carreira proposta e não vão se cansar, não vão querer largar. Ai pastor, acho que eu estou sobrecarregado com o ministério, eu vou abrir mão do ministério. Não vão largar a mão do arado e olhar para trás. Eu estou sobrecarregado a ser empresário, eu tenho que trabalhar sábado e domingo. Pastor, não deu tempo nem para viajar. Beleza, vai largar o arado e voltar para trás? Fica firme e verás o fruto do penoso trabalho. Quando essa igreja começou, lá na garagem da minha casa, bastante pessoas para ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Mas apitava, chutava, batia escanteio e corria para o gol para defender. Agora tem equipe de louvor de manhã, equipe de louvor de noite, tocava violão, pregava depois. Agora tem equipe de louvor de manhã, equipe de louvor de noite, tem obreiro para atender. Agora às vezes você vai querer carregar uma cadeira, já tem 30 para carregar uma cadeira. Ei, não desanima, confia no Senhor, verás o fruto do penoso trabalho e te alegrará. Confia no Senhor. O sobrenatural acontece naqueles que estão correndo a carreira e não se cansam, porque a sua confiança não está nessa terra. Eu quero terminar. Isaías capítulo 30. Os obreiros, por favor, comecem a se posicionar aqui para a Santa Ceia. Isaías capítulo de número 30, nós vamos ler o verso de número 15. O espírito de fortaleza, irmãos, é uma unção, porque a minha fé vai liberar o poder do espírito de fortaleza que o Senhor colocou em mim. Você pode
Você pode ter sido ungido com o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Um conselheiro vai ativar o conselho, a palavra que você carrega, mas você não lembrava. A palavra vai ativar a sabedoria, a presença do Espírito vai ativar o entendimento, a dependência vai ativar o entendimento. E o que ativa o Espírito de fortaleza, o Espírito Santo de fortaleza, ele está aqui dentro de mim, dentro de você. Você crê nisso? Diga amém. Mas não adianta ele estar aí sem você dar uma autorização para ele operar. O que autoriza a sabedoria? Palavra. O que vai autorizar então a força? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, aquele que der autoridade, aquele que der espaço, eu vou entrar. A força só vai operar se você crer. A tua fé libera ação para o poder de Deus agir na minha e na sua vida. Veja, quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo estava lá pairando, chocando, palavra chocando, pairar. E quando Deus libera a palavra, ele tinha totalmente autoridade, porque a terra não tinha sido entregada ainda a Adão, para Adão governar. Preste atenção, ele não tinha passado a autoridade legal para Adão e falar: Adão, você vai dominar e governar sobre a terra. Até aquele momento a autoridade estava sobre quem? Sobre Deus. E o Espírito Santo estava aqui na terra, e aí ele libera uma palavra. A palavra é a autoridade para o Espírito Santo operar. Ele fala, o Espírito opera. Aleluia. Então como é que o Espírito de fortaleza vai agir? Como é que o sobrenatural vai agir na minha e na sua vida? Como é que o sobrenatural vai te dar força além do natural? Vai te dar habilidade que naturalmente você não tem. Vai te dar capacidade, entendimento que você não tem. Você vai ter que liberar, porque agora o Espírito Santo está sobre essa terra, que ainda que esteja sem forma e vazia, basta uma autorização sua, o Espírito Santo vai agir. Que queres que eu te faça? Jesus perguntava, porque sem a permissão ele não opera. O diabo ele não pode ver uma brecha, ele entra, mas Deus, ele espera que você use a sua autoridade para dizer: sim, Senhor, eu quero. Se você crer, fique de pé no seu lugar. Como é que o Espírito de poder, de fortaleza vai operar? Quando você começar a dar legalidade. Eu confio, eu pego o conselho, eu pego a promessa que me foi enviada, eu vou ler a palavra de Deus hoje, eu vou começar a fazer a leitura da palavra, e quando Deus me chamar a atenção para um versículo, eu vou pegar aquela palavra, e eu vou começar a dar legalidade ao Espírito. Senhor, essa promessa é para mim. Aos que crê, pegarão em serpente, expulsarão demônios, curarão enfermos. Então você vai pegar a palavra e vai começar a andar por fé. Vou lá no hospital orar para os defuntos. Vou lá para o hospital orar para os enfermos. Não foi curado, não tem problema. Não larga a mão do arado. Eu confio, eu vou andando em fé, eu vou confiando, estou dando liberdade e autoridade para o Espírito de poder começar a manifestar sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Isaías 30, o verso 15 diz assim: Deus ele fala para o povo de Israel. Deus, quantas vezes ele quis ajuntar o povo como uma galinha junta os pintinhos e salvar o povo, mas sabe qual que era o problema? Quando o povo via um problema ali, já descia rapidinho lá para o Egito procurar ajuda com o faraó, descia para a Síria, descia fazer alianças. Olha, vai que Deus não, né? Não, Deus falou, mas vai que eu também tenho que fazer minha parte. E Deus fala com o povo através de Isaías: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converter, em voltar de buscar necessidade, converter a sua rota e em buscar o reino, está em converter e em sossegar, sossega, está a vossa salvação. E na tranquilidade e confiança, na fé, está a vossa força. Mas infelizmente o povo de Israel não quis. Agora eu quero perguntar para você: você quer receber isso? Converta e sossega. Isso vai alegrar o coração de Deus. Confia e tranquiliza. Não esteja ansioso, não esteja preocupado demais. A ansiedade ela é benéfica quando ela te coloca
em foco com aquilo que você tem que fazer. Mas se ela tira a prioridade, que é confiar em Deus, se ela tira a prioridade, que é buscar Deus em primeiro lugar, essa ansiedade, ela não veio do Senhor. E por isso eu creio que o Senhor vai curar pessoas aqui de ansiedade nessa manhã, pelo poder dessa palavra. Como, pastor? Não sei. Eu creio, porque na tranquilidade em falar, aquieta minha alma, espera em Deus, porque na tranquilidade e apenas confiar que naquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer, essa é a minha força. Estenda as suas mãos, vamos ter um tempo de oração aqui. Pai, eu liberei a Tua palavra nesse ambiente, eu sou apenas um atalaia, apenas um profeta, que fala em nome do Senhor nesse ambiente. E assim como Josafá declarou, eu quero declarar para esta igreja: crede no Senhor e estareis seguros. Creia no Senhor, você vai ser salvo. Creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e Ele te salvará do dia da angústia, e Ele me invocará e eu responderei, estarei contigo, dar-lhe-ei longevidade de dias. Aleluia. Eu vou dar longevidade de dias, porque tão encarecidamente amou o meu nome. Crede no Senhor, igreja, crede no Senhor, e Ele vai trazer segurança para a tua vida. É Ele quem te livra do mal, é Ele quem te livra da tentação, é Ele que te livra do perigo, é Ele que toma as tuas batalhas. Mas também crede nos profetas e prosperarei. Crede na palavra que foi liberada nessa manhã, porque o Senhor está liberando espírito de fortaleza para essa igreja. Você que está nos assistindo, o Senhor está liberando espírito de fortaleza, capacitação, provisão, habilitação, sabedoria. O Senhor está trazendo força para realizar aquilo que Ele planejou. Pai, eu creio, Senhor, eu tomo posição nessa manhã. Põe aqui para mim, por favor, Zacarias 4:6, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui. Zacarias 4:6. O povo volta do cativo, volta da Babilônia, volta do cativeiro. Estavam presos, você e eu estávamos presos no mundo, mas o Senhor nos libertou. E aí de repente você está construindo a glória da segunda casa, a glória da última casa, né? Você está construindo uma casa para o Senhor, e de repente parece que não dá certo, parece que as pessoas estão desanimando, parece que eu não estou conseguindo, eu não tenho força. E aí de repente começa a ficar bravo, querendo fazer a força na força do braço. Mas o Senhor, Ele declara uma palavra a Zorobabel. Prosseguiu, Ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, para a igreja Amor e Fé. Não é pela tua força e nem pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus está liberando uma palavra. Você desanimou porque você tentou tudo na força do braço. Deus está te chamando: volta para o meu lugar, volta para o ambiente da adoração, volta a confiar. E é por isso, é pelo meu Espírito que eu vou realizar. Eu não vou converter o teu familiar na força do teu braço. Eu não vou fazer o que você quer no seu jeito, mas confia, entrega o teu caminho, e o mais Ele vai fazer. Oh,